Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está em pauta, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje a Aine vai falar de tragédias anunciadas, como o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Que tempos, hein, Aine? Bom dia, Marcelo, Lilian, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Eu sonho com a terça-feira em que eu falarei de flores, mas enquanto isso não é possível, vou me apegar a essa notícia que está abalando o Brasil e o mundo para poder falar que vivemos em tempos onde as tragédias são anunciadas. Um indigenista e um jornalista morrerem no exercício das suas profissões tem se tornado, infelizmente, um fato corriqueiro no Brasil, país onde ser mulher é uma tragédia anunciada. 4 mulheres aproximadamente morrem por dia por feminicídio. Ser criança no Brasil é ser uma tragédia anunciada. Temos dezenas de crianças que terminam o dia violentadas. Ser participante da comunidade LGBTQIA+, é uma tragédia anunciada. O Brasil é o primeiro lugar em mortes de pessoas LGBTQIA+. Ser negro no Brasil é uma tragédia anunciada. Todos os dias uma notícia de racismo diferente. Então, o que a gente precisa pensar sobre isso? Alguém vai dizer, nossa, mas ela não gosta do Brasil? Muito pelo contrário. Esse país tem tudo para ser melhor, mas precisa demais entender que o processo que nós vivenciamos, histórico, precisa ser desenvolvido por meio da educação. E eu sempre falo de educação aqui porque é o caminho que leva para a luz, que leva para a verdade, que leva para o desenvolvimento. Então, um indigenista reconhecidamente, com um trabalho reconhecido na FUNAI durante anos, que tem como trabalho preservar cenários, foi trabalhar, não foi passear, não foi se aventurar, ele foi trabalhar acompanhando um jornalista que mora no Brasil, mas é correspondente internacional, porque é britânico, então escreve para o The Guardian, que é um jornal muito famoso na Inglaterra, e escreve para outros veículos internacionais. Foi acompanhar o Dom Phillips, que está escrevendo um livro sobre a Amazônia. Ele é especialista no assunto. As pessoas conhecem o Dom Phillips de uma entrevista que vem sendo repetida à exaustão nos últimos dias, onde ele cobra do presidente da República uma ação para proteger a Amazônia. Então, o Dom Phillips também estava a trabalho e, obviamente, verificaram aquilo que todos nós sabemos. Embora grande parte da Amazônia seja nossa, brasileira, ela não tem a proteção do país. E por que a gente fala que ela não tem a proteção? Porque na região onde esses 2 profissionais desapareceram, triunfam o tráfico de drogas da Bolívia, do Peru, triunfam os garimpeiros, os madeireiros, os caçadores e pescadores ilegais. Então, se nós queremos efetivamente que esta parte da Amazônia que fica no território nacional seja efetivamente nossa, nós precisamos cuidar dela e não entregar para o crime. Dom Phillips e Bruno, que imaginam-se, tenham sido mortos, essa informação circulou ontem, inclusive internacionalmente. A esposa do Dom Phillips diz que recebeu um telefonema da Embaixada Brasileira na Inglaterra, confirmando que 2 corpos tinham sido localizados na trilha em que os índios estão orientando as buscas.
mas a Polícia Federal nega essa informação, então não existe uma confirmação oficial ainda do encontro desses corpos. Já sabemos que os pertences deles já foram encontrados. Já sabemos que existe uma pessoa com prisão temporária para esclarecer algumas situações comprometedoras, mas a morte ainda não foi confirmada. Mas o que eu queria chegar, né, a discutir aqui é como duas pessoas que estavam trabalhando podem morrer porque não têm a proteção do Estado. E aí é fácil entender, né? A gente tem um discurso de vamos preservar a Amazônia e a Amazônia é nossa, mas nós não temos ações que garantam a Amazônia para nós. Então, quando eu desmoralizo o INPE, inclusive afastando um diretor de carreira internacional, porque eu não concordo com os números do desmatamento do INPE, eu não estou fortalecendo a minha posição de preservar a Amazônia. Quando eu desmonto a FUNAI, quando eu não nomeio profissionais, quando eu não dou veículos, armamentos, equipamentos para que esses profissionais trabalhem na região, eu não estou protegendo a Amazônia. Quando eu entrego uma instituição que cuida dos povos originários para ficar encostada no Ministério da Agricultura, então hoje a responsabilidade da FUNAI está no Ministério da Agricultura, você tem interesses completamente conflitantes. E a história do Brasil de violência na Amazônia, ela é antiga e ela não mudou a realidade daquela região. Então eu vou lembrar Chico Mendes. Chico Mendes era um líder dos povos que sobrevivem da mata. Chico Mendes foi morto em 1988. Pai e filho, fazendeiros que orientaram a execução, foram julgados pela justiça, mas desde a morte de Chico Mendes, a gente vê sempre uma manchete de uma liderança local ou regional que desaparece sob ataque criminoso. Então, depois do Chico Mendes, a gente teve a missionária, a Dorothy Stang, que também foi morta por fazendeiros, pessoas que têm interesses naquelas terras. Então, Chico Mendes no Acre, a Dorothy Stang no Pará. Mais recentemente, o Maxwell, que também cuidava dos interesses da floresta e dos povos originários. Então, o histórico de violência naquela região é muito antigo, mas não tinha a violência, a truculência e esse domínio que vários criminosos têm hoje daquela região. Então, se no passado eu tinha um único grupo interessado na região amazônica, hoje eu tenho vários grupos que têm interesses escusos, criminosos, se aproveitando de uma coisa que, por discurso, deveria ser um orgulho nacional, mas é só no discurso. Então, a minha reflexão aqui hoje é dizer que num país onde um indigenista, onde um jornalista, onde um radialista, a gente está vendo um julgamento em Sorocaba de um comentarista esportivo que foi morto porque alguém não gostou do comentário que ele fez, onde um professor é morto porque tem discursos que vão contra outros interesses, principalmente econômicos, a gente não consegue falar de flores. Então, meu pensamento aqui é dizer que mais do que esclarecido o crime do Dom e o crime, e aí eu estou falando de crime porque eu estou me fiando ali nas muitas informações que foram dadas por jornalistas importantes. O Ian Boixá estava cobrindo a guerra da Ucrânia e hoje está cobrindo esse caso. E uma das colocações que ele fez na conta pessoal do Twitter dele me chamou muito a atenção. Ele acompanha um grupo de Matiz, da etnia Matiz, e os indígenas dizem que foram eles que conseguiram encontrar a trilha e ajudar os policiais ali
a encontrar os pertences. E os indígenas dizem que eles sentem o cheiro dos corpos ali na região. Eu acho essa declaração muito forte. Mas para o Ian Boechat publicar isso é porque existem ali algumas constatações que ele está acompanhando. A mesma coisa, ontem a gente recebeu a informação pelo André Trigueiro, que é um doutor em meio ambiente, ele é um jornalista com doutorado em meio ambiente, é um nome de referência no jornalismo nacional, e foi para ele que a esposa do Dom ligou para informar que tinha recebido a informação desses corpos que foram encontrados e que, claro, precisariam passar por exames para se certificar da identidade deles. Mas volto a dizer que num país onde um jornalista e um indigenista não conseguem trabalhar, porque as suas profissões, que são, né, de preservar povos e preservar a informação, não pode ser cumprida, é um país que precisa ser repensado, né? Hoje a violência atingiu esses dois profissionais, mas se essa violência não for brecada, se essa violência não for punida, se essa violência não for exemplarmente punida mesmo no Brasil e no mundo, nós vamos perder créditos importantes. Vamos lembrar que toda morte internacional em terras nacionais gera não só uma comoção internacional, como gera sanções internacionais. Países que têm seus cidadãos mortos em outras terras são capazes de fazer sanções internacionais. Se nós perdermos essa credibilidade, se perdermos, o brasileiro ele tem a fama de ser um povo cordial. E essa fama é um equívoco, né? O brasileiro ele não é cordial. O brasileiro ele age por interesses. E aí eu estou falando não de mim, não de vocês, eu estou falando do povo estudado antropologicamente, tá? Pela antropologia. O brasileiro ele age por interesses. E a cordialidade dele é interesseira. Ele é cordial quando lhe convém. Mas na grande maioria das vezes, com racismo, com xenofobia, a gente entende que essa cordialidade é só teórica, só imaginária, tá? Mas a partir do momento que a gente tem um profissional morto no exercício da profissão dentro do nosso território, a gente responde por isso internacionalmente. A minha preocupação é quantos outros profissionais vão morrer no exercício da profissão? Quantos outros profissionais vão precisar morrer para as pessoas entenderem que os criminosos não podem vencer? Quantas pessoas mais vão morrer? E aí eu vou falar de todas as áreas, de todos os setores. Quantos mais profissionais precisarão morrer porque essas tragédias já estão anunciadas e nós não temos medidas efetivas para mudar isso? Essa é a minha preocupação. Mas eu sonho com o dia que eu virei aqui falar de flores. Torçamos, trabalhemos para isso. Muito obrigado, Aine, pela reflexão de hoje. Eu fico muito pensativo, afinal de contas, isso me atinge de forma direta, porque sou, como Lilian e Aine, jornalista, e sabemos de todas as pressões que aumentaram nos últimos tempos em cima destes profissionais e de outros, né? Mas enfim. Vamos que vamos, minha querida. Bom trabalho, até a semana que vem. Bom dia. Obrigada. Boa semana para vocês. Obrigada, Aine.